Boa tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas nesse século, contra a hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. São contra principados, demônios, são príncipes das trevas, dominadores desse mundo tenebroso, da força do mal. E muitas vezes, irmãos, estamos sem a armadura divina, estamos sem a proteção divina e queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Deus, Ele dá uma missão para mim e uma missão para você. Mas muitas vezes a missão que Deus coloca nas nossas mãos, aos nossos olhos humanos, parece algo impossível. Porque muitas vezes olhamos para a nossa capacidade humana, olhamos para os nossos recursos humanos e deixamos Deus de lado. E queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, queremos fazer as coisas com o nosso intelecto, com a nossa vontade, com o nosso querer. E daí começa a dar tudo errado. Para que nós possamos ter vitória na nossa vida, para que tudo que você colocar as mãos possa prosperar na vida, em primeiro lugar, nós temos que colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então, irmão, tudo que você fizer aqui na terra, tudo que eu for fazer, cada obra, cada chamado, cada ministério, nós temos que pedir o poder e a graça do Senhor. O Senhor disse que Ele nos daria poder para pisar em serpente e escorpiões, e nenhum mal nos sucederia. O Senhor, Ele também falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Em Atos 1:8 nos diz assim, Atos 1:8, diz assim a palavra do nosso Deus. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, de há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós. A virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós. O poder, a graça. Deus nos dá poder, Deus nos dá graça para fazer a obra dele, para sermos testemunhas dele. Então, esse poder vem do alto. E esse poder faz com que o Senhor venha nos capacitar. Ali é Deus conosco, Deus Emmanuel, Deus conosco. Somos o quê? Somos a imagem do Senhor, corpo, alma e espírito. E somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós e Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos capacita. E se Ele te chamou para uma obra, não tenha medo. Não olhe para a tua capacidade humana. Deus não chama os capacitados. Ele capacita. Ele vai capacitando dia a dia. Ele vai dando sabedoria e graça para você resolver aquela missão, para que você possa trabalhar naquela missão a qual Ele colocou nas tuas mãos. E também você olha muitas vezes para o teu recurso humano, olha para o dinheiro. O dinheiro está pouco, não tenho recurso, não tenho condições. Eu acho que eu não vou conseguir concluir essa obra. Mas quem que dá? Quem que dá condições? É o Senhor. Quem é o dono do ouro e da prata? É Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele toca no coração de um, de outro para te ajudar. Ele move as águas ao teu favor e você consegue realizar a grande obra a qual Ele colocou no teu coração. Ele indo na frente. Não olhe para os problemas. Não olhe para a dificuldade. Se você olhar para os problemas e dificuldades, você vai cair, você não vai aguentar. Davi, quando estava lutando contra o filisteu, aquele gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante.
Ele não olhou para a espada que estava na mão do gigante. Ele não olhou para o exército que estava ali afrontando ali junto com o Golias ali, que era aqueles filisteus ali. Ele não olhou para aquele exército inimigo, ele não olhou. Sabe o que ele olhou? Ele olhou para o Deus Pai Todo-Poderoso. Se ele tivesse olhado para o gigante, ele teria perdido. Se ele tivesse olhado para a espada do gigante, para a afronta do gigante, ele teria perdido. Mas ele olhou para o Deus Pai Todo-Poderoso. Tanto que ele falou bem assim para o gigante: você vem a mim com espada e com escudo, e eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ele foi com uma funda, uma pedrinha, e ali ele atirou a pedra gravou na testa do gigante, o gigante tombou, e ali ele pegou a própria espada do gigante e matou o gigante. Irmãos, nós estamos numa guerra real. E se nós não orarmos, se nós não jejuarmos, se nós não buscarmos o Senhor, nós não estamos preparados para essa grande guerra e essa batalha. A guerra é no âmbito espiritual. Davi, ele viu que aquela guerra era no âmbito espiritual. Ele viu ali que era uma guerra entre deuses falsos e o Deus Pai Todo-Poderoso. E ali ele guerreou em nome do Senhor dos Exércitos. E a mesma coisa é conosco. Nós temos que ver que essa batalha que nós travamos aqui no dia a dia, nesse mundo, é uma batalha real, mas é uma batalha também espiritual. E a gente não enxerga o inimigo, a gente não vê assim, ali a força do inimigo, mas a gente sabe que tem um Deus que está pelejando por nós. Deus envia seus anjos. A gente fala: Senhor, o inimigo está aqui, está tentando me afrontar, está tentando destruir, entrou aqui na minha casa, querendo destruir meu casamento, querendo destruir minha vida financeira, querendo destruir os meus filhos. Mas eu clamo a ti agora, Senhor, que o Senhor envie anjos de guerra para guerrear em meu favor. Os anjos vêm e começam a guerrear na nossa casa em nosso favor. E Deus vai nos dando vitória. Deus vai nos dando vitória. A guerra é real no mundo espiritual, mas só que é contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, da força do mal. Se é com a força do mal que você vai lutar, então o que você tem que fazer? Você tem que clamar a Deus, porque só Deus é que pode te livrar, só Deus. Então você diz assim: pastora, eu estou entendendo o que a senhora está falando. Então, para mim ter vitória então na minha casa, na minha família, com os meus filhos, então eu tenho que entrar nessa guerra. Sim, você tem que entrar nessa guerra, mas você tem que entrar nessa guerra colocando o Senhor Jesus, o general dos exércitos, na frente, clamando a Ele que envia os seus anjos, orando nas madrugadas, jejuando, estudando a palavra e se alicerçando na palavra de Deus, ficando forte espiritualmente, clamando ao Santo Espírito de Deus: Santo Espírito de Deus, Espírito Santo, vem me ajudar nesta guerra. E que se você colocar o Senhor na frente e você confiar que Deus vai entrar nesta guerra, Ele entrará nessa guerra. E irmãos, o inimigo tem que bater em retirada. Quando Deus entra na nossa casa, quando Deus entra para fazer uma varredura, para limpar, para tirar todo o mal de dentro da nossa casa, o demônio tem que sair. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós temos, como os cristãos, temos que tomar uma posição no reino de Deus. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que realmente pegar a nossa espada. Nós temos que realmente orar. Nós temos que usar a arma da oração, a arma da palavra, ali orar ao Senhor e clamar ao Senhor. O jejum, a arma do jejum é uma arma poderosa. Nós temos que nos alicerçar. Tome a posição hoje. Tome a posição hoje. Comece a guerrear. E você vai ver que Deus vai entrar com a providência. Deus vai entrar com a providência na tua vida. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Deus dá vitória para mim e para você. Porque Ele é o Deus do impossível. E Ele vai fazer o impossível por mim e por você. Ele vai te dar vitória. O inimigo vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que sair. Porque ele já está vencido para a glória do Senhor.
Mas ele vem se ele achar brecha e se ele achar legalidade. Mas ele não achando brecha nem legalidade, e você guerreando, sabe o que vai acontecer? A vitória vai chegar na tua casa, a vitória vai chegar no teu casamento, a vitória vai chegar na vida dos teus filhos, a vitória vai chegar na tua vida financeira. Deus vai te dar vitória. Então vamos estar fazendo essa oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos dá vitória, Senhor. Nos dá vitória, Senhor. Precisamos de vitória, mas para nós ter vitória, Senhor, precisamos aprender a guerrear, precisamos usar as armas espirituais, porque essa luta é espiritual, essa luta não é carnal, Pai, essa luta é espiritual. O inimigo quer nos destruir, o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor, Pai, o Senhor veio, Pai, para nos dar vida e vida em abundância. Então nos ajuda, Jesus. Entra nesta guerra. A peleja não é nossa, a peleja é tua. Entra nessa guerra conosco, Pai. Nos dá vitória, Pai. Entra na nossa casa, abençoa nosso casamento, abençoa nossa vida financeira, abençoa, Senhor Jesus, ó Pai, os nossos filhos. Vai abençoando, Senhor. Pai, cerca a nossa casa com os teus anjos, Pai. Guerreia em nosso favor. Coloca um querubim ungido na porta da nossa casa. Vai, Senhor, nos dando força, nos dando graça, nos dá poder para fazer a tua obra. Muitas vezes não temos dinheiro para fazer a tua obra da maneira como o Senhor quer. Não temos recursos humanos, mas o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá recursos. O Senhor abre porta onde não tem porta. Às vezes, Pai, queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, mas nós temos que nos colocar mais na tua presença para que o Senhor venha fazer. Pai, não podemos deixar o Senhor de lado. É o Senhor quem faz a obra. Pai, nos capacita. Não somos capacitados, mas o Senhor nos capacita. Nos dá força para vencer, Senhor. Nos dá força para vencer. E que nós possamos vencer o maligno quando nós nos levantar e nós tomar a posição. Tome a posição hoje. Eu estou tomando a posição hoje. Tome a posição no reino de Deus. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus!